Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente curricular de Geografia. E nessa unidade nós estamos falando sobre os povos, né? As diferentes culturas, a diversidade cultural de povos que formam as comunidades onde nós vivemos, né? A comunidade local, a minha comunidade, a sua comunidade, tá certo? E nós já falamos em outros momentos de três grandes povos, né? Nós falamos das nações indígenas, falamos dos portugueses e falamos dos africanos, que a gente chama de tripé clássico, né? Então, quando a gente fala de história do Brasil, quando a gente fala de formação cultural brasileira, de formação populacional brasileira, a gente está falando principalmente desses três povos. Mas não são só esses, né? Ao longo da história do Brasil, ao longo da nossa história enquanto brasileiros, né? Outros povos de outros lugares também vieram para o Brasil e também trouxeram a sua cultura e colaboraram para formar a cultura brasileira. Porque a cultura brasileira, ela é uma cultura que na verdade é uma mistura de várias outras culturas, de povos que estavam aqui. Então agora, hoje, vamos ver de quem que nós vamos falar? Já falamos dos indígenas, falamos dos portugueses, falamos dos africanos e agora nós vamos falar de quem, professora? Vamos descobrir? Então vamos comigo lá no nosso livro. Vamos lá. Aqui. Olha lá, o autor já nos diz que nós vamos falar de outros povos. Então, durante os primeiros anos da colonização, o Brasil se formou da mistura de indígenas, portugueses e africanos, né? Descobrimos que os indígenas já moravam aqui, aí chegaram os portugueses, houve uma miscigenação, quer dizer, uma mistura, e depois chegaram os africanos, né? Que também trouxeram a sua cultura e colaboraram para essa mistura cultural. Porém, com o passar do tempo, outros povos também vieram para o Brasil. E cada povo veio com a sua cultura. Muito bem. Esse movimento de pessoas de um lugar para o outro é chamado como migração. Então, migração é a mudança das populações, dos povos de um lugar para o outro, tá bom? Migração. E teve grande influência na formação do povo brasileiro em diferentes regiões do nosso país. Lembram que eu falei para vocês que, por exemplo, da região norte para a região sul tem uma diferença cultural bastante grande. Ah, então no norte é melhor, no sul é melhor. Não, ninguém falou em melhor ou pior, nós falamos de diferenças. Muito bem. Então, e o que faz com que essas diferenças culturais existam? O maior número de influência dos povos que estiveram ali antes de nós, tá certo? Então vamos falar dos imigrantes no Brasil. Então a gente já viu que o nome, né, desse processo de um povo ir de um lugar para o outro chama-se migração. Então toda vez que vocês ouvirem falar em migração, vocês já vão saber, ah, fulano migrou, quer dizer, saiu de um lugar e foi para outro, tá? Então, logo após o período colonial, novos grupos de europeus migraram para o Brasil, principalmente para os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Era um momento em que muitos países da Europa enfrentavam sérias dificuldades em suas economias e não existia trabalho e renda para todas as pessoas. Então, a gente tem aí o quê? Né? A gente tem um processo que tem a ver muito também, porque em algum período do Brasil, na história do Brasil, houve o processo de libertação dos escravos, né? Quer dizer, não poderia mais haver escravos no Brasil. Só que aí os senhores de engenho pensavam da seguinte maneira, mas ele era meu escravo, eu não pagava nada pelo trabalho dele, agora eu vou ter que pagar para ele trabalhar, então eu não quero mais. E aí nessa história de não querer mais pagar, de não querer pagar aquele que era escravo e que agora é um homem livre para o trabalho, começaram então as campanhas no Brasil para chamar pessoas de outros lugares do mundo, principalmente da Europa. Por quê? Porque lá na Europa as pessoas estavam passando por momentos difíceis, falta de trabalho, falta de alimento, questão de moradia, então elas também queriam ir para um outro lugar, tentar a vida num outro lugar. Então o Brasil ele começa a fazer uma campanha para chamar essas pessoas que moravam na Europa para virem ao Brasil.
né, para trabalhar nas fazendas, que nessa época já nem era mais a cana-de-açúcar, né? Agora a gente vai chegar num outro período que são as fazendas de café, as fazendas de gado, de produção de leite, tá certo? Então a gente tem lá, porque nós tivemos algumas riquezas no Brasil, né? A primeira grande riqueza foi o pau-brasil, depois veio o ouro, quando começou a acabar o pau-brasil, então começaram a se fazer escavações e se descobrir minério, entre ele o ouro, né? Aí depois a gente teve o ciclo da cana-de-açúcar, e aí a gente vai ter então agora o ciclo do café, que também é um outro ciclo econômico bem importante no Brasil. E aí nessa época é que então começam a vir esses imigrantes para cá, de outros países, tá bom? Por isso, milhares de portugueses, alemães, italianos, espanhóis, sírios, libaneses, japoneses, poloneses, ucranianos, chineses, turcos, etc., vieram de seus países de origem para o Brasil, onde passaram a realizar diversas atividades produtivas, como a agricultura, pecuária e a produção industrial. Professora, mas você não falou que eram só povos da Europa? Não, eu disse que a maioria era da Europa, mas a gente vai ver ali que tinha também as pessoas da Ásia, as pessoas do Oriente Médio, né, que também migraram para o Brasil. E aí eles vão trabalhar tanto na agricultura como na pecuária, lembra que eu falei fazendas de café e fazendas de gado, né? E também na indústria, porque vai chegar um momento em que o Brasil começa a se industrializar. E as pessoas que vêm da Europa, elas já tinham, lá na Europa já existiam indústrias, então elas já tinham, né, um pouco de experiência no trabalho industrial, tá? Por isso também é que elas vão colaborar quando o Brasil começa a implantar as primeiras indústrias. Observe o gráfico a seguir que demonstra a quantidade de imigrantes que chegou ao Brasil entre 1884 e 1959. Então, olha lá, a entrada de imigrantes no Brasil. A gente tem um gráfico aqui que mostra, então, de 1884 a 1959, quem foram esses imigrantes que chegaram e em que quantidade eles chegaram, né? Então, olha lá, eu tenho italianos, portugueses, espanhóis, sírios e libaneses, japoneses, alemães e outros, né? Outros grupos. Então, olha lá, quem que veio em maior quantidade? Quem que vocês acham que veio em maior quantidade? Os italianos, olha lá, né? Os italianos. Professora, mas os portugueses já não tinham vindo primeiro? Sim, vamos lembrar lá que os primeiros portugueses que vieram para colonizar o Brasil, né? Então, eles vieram, colonizaram e voltaram para Portugal, né? E de lá de Portugal eles comandavam as coisas por aqui. E esses portugueses que eles falam aqui são os portugueses que vão vir morar no Brasil depois, lá naquele processo de imigração, tá bom? Aí os sírios e os libaneses, os japoneses e os alemães que vêm em menor quantidade, tá bom? Então, lembrando que nada é tirado do nada, né? Isso aqui foi tirado, da onde saiu isso daqui, né? 500 anos de povoamento foi tirado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, que é quem cuida dessas informações. E aí nós vamos lá, então, para a segunda parte, que vai dizer o seguinte: como percebemos no gráfico, o Brasil recebeu um grande número de imigrantes que, atraídos pelo trabalho nas lavouras de café, construíram diversas comunidades em nosso país. Como podemos perceber, a população de um lugar como o Brasil é resultado da união de diversos povos de diferentes países do planeta. Esses povos nos trouxeram muitas das diferentes culturas e da maneira de viver deles. Podemos observar isso em aspectos como a culinária, vestimentas, hábitos religiosos e até mesmo nas construções. Então, eles contribuíram com várias coisas, né? Essa mistura de culturas está na nossa comida, está nas nossas religiões, está também nas nossas vestimentas, nos nossos hábitos. Aqui a gente tem uma foto de japoneses trabalhando na plantação do café em 1930. Vejam que as crianças naquela época trabalhavam. Naquela época isso não era considerado trabalho infantil, tá, gente? Porque não existia ainda uma lei que trabalhava, que favorecesse a questão da diferenciação entre adultos e crianças. Olha lá, casa de pedra típica das cidades italianas em Nova Veneza, Santa Catarina. Então, você que é aí da região de Nova Veneza, aí em Santa Catarina, muito provavelmente está acostumado com esse tipo de construção. Ó, esse tipo de construção é uma influência da cultura italiana. Já aqui, ó, olha essa outra, ó,
construções características da Alemanha em Blumenau, Santa Catarina. Então, também Santa Catarina, ó, só que aqui é extremo sul catarinense, que é Nova Veneza, e aqui é a região da Serra Catarinense. Então, na região da Serra, a gente tem uma influência maior alemã. Olha lá o tipo de construção. Estão vendo? Vocês que são da região de Blumenau, que estão aí comigo, que são da região de Blumenau, devem conhecer bem esse tipo de construção. Então, olha lá, vá à página 39 do nosso material de apoio e, com o auxílio de um atlas, identifique a origem dos povos estudados nesse capítulo e a sua posição no mundo, né? Escreva o nome nos respectivos países e pinte-os da cor que preferir. Para finalizar, faça traçados ligando esses países ao Brasil. Então, lá nesse material de apoio que a gente tem aqui, olha lá, ele vai trazer para nós esse daqui, ó, um planisfério, estão vendo? Deixa eu arrumar aqui a tela para ficar melhor. Ele traz para nós um planisfério, só que o planisfério ele está deitado aqui, certo? Então, mas aqui no planisfério nós vamos ter os países, né, do mundo, todos os países do mundo. Então vocês vão pegar um atlas, vocês podem procurar na internet e localizar aqueles povos que aparecem no gráfico, lembra? Mas vamos lembrar também dos africanos, né? Não podemos esquecer, os portugueses e aí aqueles outros povos, os italianos, os alemães, os japoneses, os sírios, os libaneses. Onde é que fica esse país? Onde é que fica a Síria? Onde é que fica o Líbano? Onde é que fica o Japão? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar, vão procurar no Atlas, lá na internet, vão pintar o país e vão fazer essa ligação deles com o Brasil, fazendo flechinhas, né, ligando o país até o Brasil. Ah, e vocês podem também construir uma legenda, né? Vocês podem pintar um país de cada cor e para cada cor, né? Japão pintei de azul, então eu vou colocar lá um quadradinho azul e escrever Japão, para que as pessoas quando virem o seu mapa, o seu planisfério, entendam do que se trata, né? Senão fica complicado. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso livro. E ali ele vai concluir esta parte dizendo o seguinte, ó. Como vimos, vários povos contribuíram para a formação das diversas comunidades brasileiras. Diferentes culturas fazem parte da imensa riqueza humana existente em nosso país. Por isso, devemos sempre respeitar todas as pessoas que nos cercam. E isso chama-se diversidade. E não há um mais importante que o outro, né? Nossas diferenças, ó, é que fazem com que a gente construa algo novo. Veja, a cultura popular brasileira é construída pela mistura de todas essas culturas que vieram para o Brasil. Já imaginou se a gente considerasse uma melhor que a outra? Não dá, né? E aí ele vai propor para vocês, então, de olho no local. A população brasileira descende de indígenas, portugueses e africanos que mais tarde sofreram influência de outros imigrantes que vieram de diversas partes do mundo. Com base nessas informações, converse com os familiares mais velhos sobre a origem dos seus antepassados e preencha o quadro a seguir com o que se pede. Então, olha lá que bacana, você vai conversar agora com as pessoas mais velhas da sua família, né? Lá com o vô, com o bisavô, se tiver. Eu sei que tem gente que tem bisavô, né? Então, pode pesquisar com ele. Então, vai colocar o nome da pessoa, vai colocar o grau de parentesco, se é avô, avó, tio, tia, bisavô, bisavó. E a origem, de onde que veio a família, né? De que lugar que veio. E aí, o ano em que chegou ao Brasil. Lembra que em algum momento eu falei para vocês que eu tenho influência portuguesa, né? Mas eu também tenho influência africana, eu tenho influência italiana, então tem várias composições na minha família. Então, eu, por exemplo, poderia pesquisar o nome de várias pessoas e colocar aqui o grau de parentesco e de onde eles vieram. Então, eu sou uma formação, eu tenho uma influência de várias outras culturas, né? Tá certo, pessoal? Fazer esse tipo de coisa aqui faz com que você conheça quem é você, de onde você veio, onde estão as suas origens, as suas raízes, de onde vêm esses costumes que vocês têm aí na sua família, tá bom? Faz essa pesquisa, tenho certeza que você vai gostar e vai se divertir descobrindo de onde é que vieram todos os seus antepassados, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!